Bom dia, professora. Eu me chamo Rafael Rocha e hoje, agora, na verdade, vou falar um pouco sobre a arborização urbana da minha rua, aqui onde eu moro, na cidade de Três Marias. Aqui, eu não consegui fazer a apresentação através do Google Meet, porque desde final de janeiro a UFA perdeu essa opção de gravar no Google Meet. Aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha no vídeo gravado e estou aqui apresentando de acordo com os slides que eu preparei. E também vou colocar os slides junto com no setor lá para poder anexar o vídeo. Porque eu tentei fazer pelo Loom, mas era pago. A função também lá do Google Meet, sem ser pelo e-mail da UFA, também era pago. Aí não dá. Aí eu pensei desse jeito aqui, pra mim foi mais fácil. Também tentei pelo YouTube, não consegui. Antes até dava, mas agora não tá dando. Então tá, vou começar. Vou falar sobre arborização urbana. Introdução. A arborização urbana desempenha um papel muito importante na manutenção e qualidade ambiental e do bem-estar nas cidades. Na cidade de Três Marias, que é aqui onde eu... Na verdade, eu tô aqui agora fazendo... Tô de férias agora do carnaval. Na cidade de Três Marias, a implantação ocorre mais frequentemente com o intuito de ornamentação. Porque aqui a cidade é muito rodeada de árvores, floresta, além de... É uma cidade pequena, com uma grande presença de rios, tem um rio bem grande, represa, e vários corpos d'água, que acaba aumentando essa quantidade de árvores. E é essencial o tratamento adequado da arborização como um serviço essencial do município. E não só, estou apontando aqui para poder... Acho bonitinho, tinha que ter uma certa lei que determinasse uma certa quantidade de árvores por cada rua para termos uma melhor qualidade de vida e do ar, do microclima e tudo mais. Os benefícios. A arborização auxilia na conservação do meio ambiente, na estabilidade climática, que é no caso do microclima, no conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, apresenta melhora física na saúde e mental da população, influencia na redução da poluição visual e da redução da poluição sonora, que o som não se propaga muito. Alguns desafios. Muita gente não gosta de plantar, principalmente aqui na minha vizinhança aqui, não gosta de plantar muitas árvores, por causa que as raízes estouram as calçadas, como aqui no slide que eu fiz. Depois você não vai conseguir visualizar bem, dependendo do tipo de espécie de árvore. Estoura muito, ou a calçada, parece estourar até o asfalto. A parte aérea da árvore estoura, cresce em cima dos fios, podendo causar algum acidente depois, por alguma quebra de árvore, ou por causa da ventania. E também aqui, na minha vizinhança, por exemplo, eles não gostam muito por causa do excesso de sujeira, que é no caso da produção da massa foliar, de biomassa. Suja muito, tá limpando constantemente, muita gente prefere não ter essa obrigação diariamente. Por exemplo, uma árvore concorre pelo espaço na calçada no subsolo com as redes de distribuição de água, de gás e de coleta de esgoto. Então as raízes dela ficam ali disputando espaço com as redes da nossa sociedade em geral. E na superfície tem os postes, que é igual a gente tinha falado, que as árvores crescem em cima, vai dobrando os fios, pode amarrando, pode fazer eles encostarem entre si, dando mau contato e muito mais. E essas coisas limitam muito a possibilidade da escolha de espécies, da escolha do local, da aceitabilidade da população em relação a isso. Sobre o planejamento. Deve-se proteger a distribuição de água, coleta de esgoto, gás e entre outros. Escolher a melhor espécie para o local, como se a rede elétrica fosse a rede elétrica acima, ou escolher alguma placa que possa interferir no crescimento da árvore ou acarretar um futuro acidente. Criar corredores que conectam áreas verdes através da arborização de eixos viários, como canteiros, centrais de avenidas, canteiros entre vias expressas e local de marginais. Então, sempre que for fazer uma implantação de arborização, é fundamental olhar o distanciamento entre as plantas, procurar saber se naquela região vai ser feita a cova da planta. Passa muitos canos, se tiver esse tipo de cano, se acima dela tem poste de energia, ou rede telefônica, ou padrão das casas.
ou pode interferir em alguma outra coisa na casa, pode crescer muito para cima da casa, depois correr algum risco por causa de alguma futura chuva mais forte. Tem que sempre estar sempre prezando a segurança e o bem-estar. Na implantação da arborização. Nas normas técnicas, é utilizado as dimensões de passeio, as recomendações de localização, distanciamento entre plantas, igual eu falei, se tem ou não algum obstáculo que possa impedir o crescimento delas, canteiros e faixas permeáveis, que é para absorção de água, classificação das espécies e padrão de mudas. É bom plantar com um padrão de mudas para ter um crescimento uniforme e depois não ter que ficar repondo muita muda. Ou quando chegar a um certo nível de crescimento, por mais que seja a mesma espécie, esteja bem grande e as outras estejam assim pequenas ou medianas, deixando meio irregular ou tendo que substituir futuramente depois. E parâmetros para o plantio. Tem o preparo de local, o tutoramento e protetores, que dependendo das espécies, assim, como feitas em viveiro, são mais eretas e frágeis. Aí, normalmente se recomenda bater um tutor, que é uma estaca de bambu, de madeira ou de ferro, tanto faz, para até ela conseguir ter uma maior estabilidade e seguir por si só. As podas são muito importantes. Uma irrigação, que é mais recomendado e essencial no começo do plantio. Tratamento fitossanitário das mudas, para não plantar a muda já doente, depois ter que trocar. E a reposição das mudas que vão morrer ocasionalmente. Dicas de manejo. A poda é um dos principais métodos de manejo das árvores em regiões urbanas. Também tem adubação de cobertura, que depende muito da sua região ou do tipo de árvore que você está cultivando, porque na maioria das vezes não precisa. O replantio, que é mais nos primeiros meses após a implantação da arborização, e o tutoramento, que é na fase inicial da implantação. Aqui, agora eu vou falar um pouco sobre a minha análise de arborização viária, que foi feita na Rua H, no bairro Hermílio de Moraes, na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Aqui, eu vou falar aqui, olhando para o slide, já falei olhando para o slide, porque eu coloquei as imagens da minha rua aqui, e já vou falando, aí depois, professor, você só olha lá, está tudo montadinho e separadinho, bonitinho. Na primeira imagem aqui, podemos ver que o início da rua, que é a parte do topo da rua, é bem arborizado. Apresenta até uma certa diversidade de árvores. Agora, da metade para o final da rua, já apresenta não apresenta pouca ou nenhuma árvore, na verdade nenhuma árvore. E no finalzinho da rua ali, a rua não é totalmente pavimentada, aí tem um pouco de mata, assim, sabe? Meio mal cuidado. Aqui na rua eu encontrei duas espécies iguais. Duas plantas da mesma espécie, que é a dama da noite, que é muito comum aqui. Ela fica de pequeno porte, na faixa de uns 3 a 4 metros. Produz uma flor branca e uma frutinha vermelha, que é muito, muito comum de passarinho comer. E dá uma sombra muito boa durante o ano todo. Ela não tem aquela fase do inverno onde que as folhas caem. Aqui na porta da minha casa mesmo tem um pé de ipê-mirim, que é um tipo ipê, mas ele fica baixinho. E quando ele produz a flor amarela, só que quando ele produz a flor amarela, ele não cai todas as folhas. Aí só produz a flor constantemente. Poucos meses do ano não vai encontrar ele. Nesse mesmo slide aqui tem uma imagem de uma mangueira que tá plantada na calçada da pessoa. Podemos observar que essa mangueira está com uma arquitetura muito torta, porque ela é podada constantemente para não correr risco de cair em cima da fiação que passa do lado dela. E questão estrutural da casa também, pode-se notar que ela limita muito o espaço de construção da casa. Tem muito espaço aqui que poderia ser utilizado, mas não está sendo porque ela está tomando conta. E também essa manga aqui, eu lembro que sempre quando da naipe de manga, ela é uma manga muito grande e ela caía na casa dos vizinhos e eles reclamavam que dependendo da força do impacto, quebrava as telhas, se fosse as telhas de amianto normal. Aí ficava o buraco da telha, da manga lá na telha. Aqui na casa da minha avó e no outro vizinho aqui, encontrei mais duas plantas de ficus.
Elas não estão muito bem podadas. Eles tentam normalmente manter elas numa arquitetura menor, mais redonda ou mais compacta, porque ela tem um crescimento muito forte, rápido. E, de novo, ela sempre corre risco por causa da fiação, que tem muita fiação. Tanto telefone como elétrica aqui, isso dificulta muito. Tem um pingo de ouro também, que é bem ornamentativo. Ele não cresce muito. E aqui nessa foto que está no slide, ele tá bem pequenininho, bem podadinho. E ele não causa risco de estourar a calçada também não. Dessas que eu falei até agora, a única que estoura a calçada, que é bom pelo menos aqui, é o Ficus, que ela tem uma ponta de grande porte e um crescimento muito forte. A dama da noite e a mangueira também. Mas a mangueira da casa que ela está não é pavimentada, é só terra mesmo. E aqui nesse slide agora, são os pontos necessários de arborização, que é onde eu falei da metade da rua para baixo. Eu não tenho literalmente nenhuma árvore, só um pé de goiaba bem na esquina, na virada da rua assim, que já nem chega a ser considerado mais a rua H. Aí eu marquei em branco alguns pontos algumas bolinhas em branco que poderia ser implantada algumas árvores. Eu marquei 3 pontos em duas imagens. Porque é meio difícil de colocar, porque além daqui ter muita fiação, as casas são muito compactas, muito estreitinhas. A fachada delas é muito curta. Então, cada casa tem uma entrada na faixa assim de... Uma parte assim que pode parar um carro ou plantar alguma coisa, na faixa de uns 3, 4 metros. E tem a garagem, que ocupa metade desse espaço de cada terreno. Uma garagem bem grande aí, limita bastante. Aqui, algumas coisas. Fazer a implantação das mudas no lado direito da rua, devido à presença de uma rede elétrica no outro lado. No caso aqui, os postes que com a rede elétrica e fiação passam no lado esquerdo, como pode ver na imagem. Aí no lado direito só tem os padrões das casas com as fiações da casa individual. Dá para plantar algumas plantas nesses intervalos sem atrapalhar a movimentação de garagem ou de saída e de entrada dentro de casa. Furar pequenos buracos na calçada, pensando na espécie a ser implantada e na questão dos encanamentos que podem ter no local. Então, furar a calçada aqui, a maioria é pavimentada, exceto na última foto aqui, que a calçada não é pavimentada e dá para plantar uma árvore com mais facilidade. Aí furava um buraco, preferência ou circular ou quadrado, da preferência da pessoa, que eu recomendaria, de uma forma mais pensando mais na ornamentação. E plantava uma muda de pequeno porte. Eu não recomendaria médio porte, porque médio porte, dependendo se for de um médio porte que atinge 6 a 8 metros de altura, pode atrapalhar muito aqui por causa desse excesso de fios, por causa da proximidade entre as casas entre si. E manter um bom espaçamento entre plantas. Nessa metade da rua para baixo, eu recomendaria apenas 3 plantas nesses pontos que já estão marcados aqui. E não colocaria na porta de todas as casas, para não ficar muita coisa ou não prejudicar, até porque a aceitabilidade dos vizinhos é muito difícil quanto à questão cultural mesmo. Eles não têm esse costume de plantar coisa na calçada, porque como já tinha dito, eles acham ruim de ficar tendo que limpar todo dia, tendo que ficar podando de época em época. Eles preferem não ter nada, e para eles é isso. Se não ter é melhor do que ter, por causa do trabalho. Mas eles não conseguem entender os benefícios. Eu já tentei explicar para meus avós aqui mesmo, os benefícios da arborização, como isso traria o melhor conforto térmico para eles, no dia a dia, de tudo, em geral. Que eu indicaria, as espécies que eu indicaria são a noivinha, que é uma planta que fica toda branca, as folhas caem na flor branquinha, a extremosa ou rezada. Todas essas espécies que estou falando aqui são espécies de pequeno porte. E que elas não produzem, não têm raízes muito fortes que podem estragar o calçamento ou a rua. Manacá da serra, pata de vaca, quaresmeira e dama da noite. Dessas aqui, as minhas preferidas são a quaresmeira, a dama da noite e a noivinha, que são as que tem uma coloração muito bonita, tirando a época do ano. E ela fica sempre com bastante folha e produz sombra. Enfim.
Aí, se complementando aqui, todas as imagens que foram utilizadas da rua foram obtidas através do Google Street View. Eu tentei abaixar o Google Earth, mas não estava dando para poder visualizar, ter uma boa visualização das árvores ou da rua em geral. O Google Street View foi muito bom para usar. E é isto. Espero que você tenha gostado. E eu só fiquei triste porque não consegui gravar a apresentação falando, tipo assim, um vídeo, junto com os slides, por causa da limitação da UFA lá, contra a liberação do Google Meet.